Bom dia, classe Dia a Dia com Jesus. Êxodo, capítulo 20, versículo 16, diz assim: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Essa é a nossa aula de hoje. Bom, recapitulando, aulas anteriores, a gente está nessa série de estudos sobre os 10 mandamentos, né? Então, vamos rever rapidamente as aulas que já tivemos. Primeiro mandamento: não tenha outros deuses. Segundo mandamento: não faça imagens de Deus. Terceiro mandamento: não use o nome de Deus em vão. E quarto mandamento: guarde o sábado. Então esses quatro, como a gente já viu, já falou em outras aulas, são os mandamentos que dizem respeito à nossa relação com Deus, certo? Seguindo então o quinto mandamento: honra teus pais. Sexto mandamento: não mate. Sétimo mandamento: não cometas adultério. O oitavo mandamento da aula passada: não furte. E hoje, nono mandamento, que é não dê falso testemunho. Então esses mandamentos agora que dizem respeito à nossa relação com o próximo, né? Com as outras pessoas. Queria fazer uma observação sobre os mandamentos, até lembrando uma observação também muito interessante que o pastor Henrique falou na aula passada dele, sobre o sétimo mandamento, que é o seguinte, né? Os mandamentos, alguns, né, dizem respeito a recomendações e diretrizes de Deus para nós, de coisas que a gente não deve fazer. Mas a gente tem que lembrar que o número de coisas que a gente não deve fazer é muito menor do que o número de coisas que nós podemos fazer. E muitas vezes, né, a vida cristã é vista por aqueles que estão de fora, né, como uma vida assim, de opressão, de privação de liberdade, de um Deus que vigia e que está pronto para punir quem sai da regra, quem dá uma escapada. E nós cristãos, a gente sabe que não é isso, né? O Evangelho é libertação, é meio de libertação. A palavra de Deus é uma palavra de liberdade. E os mandamentos que normalmente são vistos pelos que estão de fora como uma expressão dessa igreja controladora, que manda, né? Nada mais são do que essas diretrizes de Deus que estava naquele momento formando o seu povo. E são diretrizes e recomendações para que nós vivamos melhor. Eu acho importante fazer essa observação, né? Bom, seguindo então para a aula de hoje, não dê falso testemunho contra o teu próximo. A figura por trás desse mandamento é de um julgamento, né? Um testemunho contra o teu próximo. Então, uma situação de tribunal e tal. Mas, evidentemente, que o mandamento não se restringe a isso, a essa situação de um julgamento e você estar num banco prestando um testemunho sobre um caso, né, que aconteceu. Não. O mandamento diz respeito a você falar a verdade e não mentir. Então ele poderia ser, inclusive, simplesmente não minta. Agora, por que não mentir? Felizmente é um pouco óbvio, né? Claro, mentir é uma prática negativa, ruim, né? É um erro, a gente reconhece isso de uma forma meio natural. A gente diz isso para os nossos filhos, né? Não minta, fala a verdade. Mas, se a gente pensar um pouco melhor e com um pouco mais de sinceridade, há muitos casos em que a mentira pode ser, assim, facilmente relativizada em vários momentos, não é verdade? E bom, não é isso que Deus pede da gente. Não existe meio termo, não existe relativização. Deus é a verdade. E nós nos separamos dele a partir de uma mentira, que foi: se comerdes desse fruto, certamente não morrerão. Isso foi dito
nos momentos que precederam o pecado original. E foi o momento que nós nos separamos de Deus. Então, você vê, de um lado a mentira e do outro a verdade. Deus é a verdade. A mentira nos separou dele. Então, seguir Deus é também seguir uma vida de verdade, de seguir aquilo que é real, que é a realidade. E seguir a palavra dele. A palavra de Deus é a verdade. E como todo pecado, a mentira, além de desagradar a Deus, nos afastar dele, traz consequências para nós mesmos e para o próximo, para o nosso próximo. Uma delas é que a mentira destrói a nossa integridade. A nossa mente não consegue conviver indefinidamente, eternamente, com realidades paralelas a respeito de uma mesma coisa. Então, se a gente está vivendo uma mentira a respeito de uma área da nossa vida, a nossa mente vai incomodar e vai nos pressionar de um modo que ou a gente abandona a mentira e volta para a verdade e se conserta, se reconcilia, etc., e resolve a situação, ou a gente acaba indo para o lado não verdadeiro da mentira e criando e começando a acreditar nessa mentira e tornando elas para nós a verdade. A partir desse momento, se isso acontece, a gente começa a se dividir por dentro e consequentemente perder nossa integridade. É como uma casa, né? Uma casa, para ficar em pé, precisa estar íntegra, com sua estrutura íntegra. Se essa estrutura for dividida, for quebrada de alguma forma, a integridade da casa é abalada e a casa cai. Então, resultado da mentira internamente para nós mesmos. E como que é a mentira na nossa sociedade atualmente, né? Bom, acho que vocês já devem ter percebido que a gente vive numa sociedade cercada por falta de verdade, por, vamos dizer assim, meias verdades, enganações e mentiras. Uma expressão que surgiu há alguns poucos anos, uma expressão recente criada, se chama pós-verdade. Quem já ouviu falar, né? E pós-verdade significa, já existem até definições disso, né? O que é a pós-verdade? São situações em que a gente prefere aquilo que, no nosso entendimento, parece verdade do que aquilo que é verdade. Um exemplo interessante disso, mas real, de gente, torcedores do futebol, né, que só conseguem ver os erros de uma arbitragem, né, quando são pro outro time. Quer dizer, quando o erro da arbitragem favorece o próprio time, então a arbitragem não errou, ela acertou. Agora, quando o erro da arbitragem favorece o time adversário, então o árbitro errou. Assim, eu já vi isso, tá? É aquela verdade seletiva, né? A gente quer acreditar naquilo que nos favorece, então a gente filtra. Esse é um exemplo, assim, um pouco inocente, né? Assim, de pouca relevância. Mas o mesmo tipo de engano acontece em situações muito mais graves, como traição. Você quer acreditar que você tem um motivo de adulterar. Você começa a criar a sua própria realidade, né, que te justifica. Sonegação de impostos. Então tem muita gente que acha que é justo você sonegar imposto, como até um pouco do que o professor Reneu falou na aula passada. Você quer justificar o roubo, né, o furto nesse caso. E as pós-verdades, né? Tem a Wikipédia, que é o dicionário da internet, né, vamos dizer assim, define assim, pós-verdade, mais ou menos nessa linha que a gente está falando. Pós-verdade é uma nova expressão que descreve a situação onde, na hora de criar e modelar a opinião pública, então é uma ferramenta de manipulação mesmo, né?
os fatos têm menos influência do que os apelos às emoções e crenças pessoais. Então são verdades criadas segundo as nossas próprias emoções e não segundo realmente os fatos. Os fatos não importam tanto. As pós-verdades seguem aquilo que a gente quer que seja. Outro elemento de mentira, de falta de verdade na nossa sociedade, as fake news. Quem já ouviu falar, né? São as notícias falsas. São mentiras, né, propagadas como se fossem notícia e usam justamente um meio rápido de propagação como uma forma de ganhar uma cara de verdade. Então, circulam muito pela internet, pelo celular, né, pelas redes sociais, WhatsApp, né? Quem nunca recebeu uma fake news, né, uma notícia falsa pelo WhatsApp. Então, esses são alguns elementos que a gente pode mencionar da nossa sociedade no qual a gente pelos quais a gente está cercado. Esses elementos estão aí. E a gente pode acabar entrando, sendo influenciado ou até praticando essas coisas. Mas Deus quer de nós, então, a verdade. Que nós sigamos a palavra dele, que é a expressão da verdade que nós devemos seguir. Então, não só, né, dizermos a verdade em toda e qualquer situação, nunca buscando mentira, mas a gente deve realmente, além disso, viver a verdade dele, de Deus, a palavra dele, como um constante aperfeiçoamento. Né? Então a gente deve moldar nossa vida segundo a verdade dele e não o contrário que muitas vezes a gente tende a fazer, que é querer transformar e conformar um pouco a verdade segundo os nossos desejos, os nossos interesses. Porque, então, devemos evitar a mentira, não mentir, porque a mentira machuca, cria injustiça e de fato, se não há verdade, então não pode haver justiça. Aqui a gente volta até para aquela figura original do mandamento, de julgamento, da prática de justiça, né? Se não houver verdade, a justiça não pode ser feita. E Deus é justo. Então por isso a gente deve sempre falar a verdade e buscar isso sempre na palavra dele. Porque pela meditação na palavra de Deus, a gente consegue viver de forma plena e de forma aperfeiçoada a cada dia também, e de forma verdadeira. A gente devemos ser verdadeiros com nós mesmos, com a nossa família, dentro da nossa casa, sempre segundo aquilo que a palavra pede de nós. Então, que Deus nos abençoe a vivermos assim. E é isso. Um abração para vocês.